Olá, meu nome é Janaína Souto e nós estamos na aula 21 da comunidade Cardiopatia Congênita. E hoje o tema da nossa aula é BPC, Benefício de Prestação Continuada, que as pessoas também chamam de LOAS, para cardiopatas congênitos. Gente, esse é um tema bem frequente de dúvidas e a gente vai conseguir passar um pouco do máximo de informação a respeito do BPC para deixar ele bem prático para vocês, tá? Primeiro, é preciso entender o que são esses direitos dos cardiopatas, porque alguns têm direito e outros não, tá bem? Então, a gente colocou aqui, ó. É preciso entender que as cardiopatias, por vezes, trazem restrição, incapacidade de trabalho. Para os nossos bebês, talvez isso não seja tão notório, mas mais para frente pode acontecer. Então, já é importante saber, porque isso vale para esse momento e para o futuro, tá? Restrições, incapacidade de trabalho, dificuldade de socialização, né? Quando você precisa de pessoas lhe transportando, quando você precisa de apoio, de acompanhamento, e aí na legislação tem lá as séries de restrições que você pode se identificar com maior facilidade. Aí, se preenche esses dados, essa doença, essa cardiopatia, assume o patamar de doença grave, tá? E por isso tem direito a benefícios. Então, vários direitos, vários benefícios. E hoje, nessa aula, nós vamos falar do benefício de prestação continuada, hoje as pessoas também chamam de LOAS, que é Lei Orgânica de Assistência Social. Na verdade, esse é o nome da lei, tá, gente? Então, tem essa possibilidade. Lá no PDF tem o link para a lei, tá? Doença grave. O que é doença grave? Veja, toda cardiopatia é grave, nós vamos ver isso agora. Mas, primeiro, vamos definir o que é doença grave. São as doenças crônicas de evolução ao longo do tempo, prolongada, contínua, tá? E permanente, que a medicina não oferece cura, mas apenas um tratamento paliativo para diminuição dos sintomas, dos efeitos, oferecendo ao paciente melhor qualidade de vida e não a cura, tá? E ela acaba por afetar negativamente a saúde e a funcionalidade motora ou psíquica do paciente. Aí, por essas aí, você vê assim, nem toda cardiopatia vai evoluir, vai ter aqueles que vai ter a opção de cura realmente, aquele que traz a funcionalidade do coração perfeita após as cirurgias. Então, você já vai estabelecendo aí os pré-requisitos, quando pode e quando não pode. Mas essa é a definição de doença grave. O Ministério da Saúde, na diretriz de 2013, colocou essa definição. As doenças crônicas compõem o conjunto de condições crônicas. Aliás, as doenças graves, né? São justamente aquelas crônicas que compõem essas condições crônicas. E lá na diretriz ele faz uma série de elenco de observações para essas cronicidades, digamos assim. E eu deixei o link lá no PDF. Em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas por início gradual, aquela história da evolução ao longo do tempo, né? Às vezes é algo que é simples e vai evoluindo de maneira perene e contínua e evolução sempre mais grave até que chega aquela incapacidade laboral, tá? De prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. A gente não sabe, né, se a medicina vai conseguir oferecer uma cura e se ela chegar, se o paciente vai estar apto a receber o tratamento, né? Apresenta um curso clínico que muda ao longo do tempo, quer dizer, você pode ter uma doença crônica e ora apresentar uma melhora, ora apresentar uma piora, e nem por isso ela deixa de ser crônica, tá? Ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, né, quando fica mais agudo, podem gerar incapacidade. Temporária ou definitiva, tá? O benefício de prestação continuada é justamente para preencher essa fase de temporalidade.
Requer intervenções com o uso de tecnologias leves e duras, aquela história de leve, moderado ou grave, tá? Associadas a mudanças de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. Aquela grande questão das malformações que não são corrigidas, né? A doença grave, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, também deixei lá um link para isso. As doenças cardiovasculares, ela faz um elenco, e essas são as que estão lá destacadas. Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, isquêmicas, eoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Quer dizer, olha lá as doenças cardiovasculares previstas como doenças graves na Organização Mundial de Saúde, o que acaba refletindo na diretriz nacional, tá? Daqui do Brasil. A OMS também inclui como definição as doenças que contribuem para o sofrimento do indivíduo, das famílias, da sociedade, tais como as desordens mentais e neurológicas, as doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e auditivas. Gente, olha aí, as desordens genéticas também. Então, aquelas cardiopatias associadas à síndrome já leva mais possibilidade de preencher os requisitos, tá bom? Mas nosso país tem uma legislação muito esparsa, muito difusa, né? E aí existem vários locais que fala da hora da cardiopatia como doença, apenas doença grave, ora cardiopatia grave, cardiopatia congênita grave, cardiopatia crônica. E aí eu fiz esse print, olha, coloquei nessa imagem 4 leis que já falam dessa cardiopatia grave, já aí na segunda linha. Então, a lei 6880 dos militares, do regime jurídico 8112, a 8213 da Previdência Social e a 11052 do Imposto de Renda. Para você ver, ó, tá lá cardiopatia grave. Quando está assim, então se você tem uma cardiopatia grave, já está previsto. O INSS já tem isso, e existe esse anexo, olha, o anexo está lá também, ele faz parte da normativa 77 do INSS, ele também está lá no PDF, o link, para você ter acesso ao documento completo, mas eu fiz essa imagem, e ele está lá, cardiopatia grave, na letra G, como classificação de doença que é permitido o benefício, tá? Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Então, ora você vai encontrar assim, taxativo, escrito lá, cardiopatia grave, cardiopatia congênita grave, cardiopatia crônica. Ora você vai precisar, tá lá só doença grave, e você vai precisar justificar que a sua cardiopatia é uma doença grave. E isso se dá pelo meio judicial, tá, gente? Eu fiz até esse slide com uma emenda de uma decisão que prevê essa associação da cardiopatia como doença grave, tá bem? Então, também está lá no PDF o link para ter acesso a essa decisão, tá bom? Que a hora você vai ter que entrar na justiça mesmo para fazer valer o seu direito. Cardiopatia é doença grave? Vamos lá. Nem toda cardiopatia é uma doença grave. Inclusive, a gente até tentou simplificar aqui. Existem as cardiopatias tidas como simples. A gente sempre pensa, mas doença do coração pode ser simples? Na classificação médica, sim. Então, simples são as cardiopatias que passaram por cirurgia corretiva, não ficaram lesão residual, cianose ou cansaço. Tá bem, gente? Graves são as cardiopatias onde o coração começa a perder sua capacidade funcional de bombear o sangue para o pulmão ou o corpo e trazem incapacidade na vida do paciente, além de desgaste físico e emocional. A diretriz
Brasileira de Cardiopatia Grave traz uma série de definições, e nós separamos aqui apenas do ponto de vista clínico, mas ela tem lá funcional, anátomo, funcional, mas é muito extenso, deixei lá no PDF, deixei o link também, mas eu fiz um elenco lá no PDF e eu coloquei aqui só essa de vista, do ponto de vista clínico, aquelas que parecem mais fáceis de associar à nossa realidade. Então, são as que têm crise de hipóxia, insuficiência cardíaca, que é a incapacidade de bombear o sangue, diagnóstico e prognóstico com sintomas de fisiopatologias pela presença de circulação colateral brônquica, né, quando aparece aquelas circulações por colaterais, arritmias malignas e de difícil controle. Essas são as de ponto de vista clínico, mas tem outros lá no PDF, mas achei essas mais fáceis da gente associar, tá? Essas são tidas como graves, cardiopatias graves, aquelas que têm esses sintomas. E o que é o benefício de prestação continuada? Olha, ele é um benefício que permite o valor de um salário mínimo mensal para o paciente, para o deficiente, né? Que não tem condição de se sustentar. Essa garantia de manutenção vem pela aquela LOAS, né? A Lei Orgânica de Assistência Social. Veja, ela não é da Previdência, ela é uma legislação da assistência social. E por ser da assistência social, por essa natureza de assistência do beneficiário, no caso, o paciente, ela não exige comprovação de contribuição do INSS, tá? É para toda pessoa que está naquela condição de paciente crônico e grave. Tá? Mas também, justamente por essa natureza assistencial, ela não oferece 13º e não oferece pensão por morte, tá bem? Então, é para o paciente enquanto ele estiver naquela condição e vivo, tá bem? Saindo dos requisitos, ele também foge do direito do benefício da prestação continuada. E quem é esse deficiente? Você diz, mas meu filho é cardiopata e não é deficiente. Vamos lá entender essa palavra lá na lei? Considera-se pessoa com deficiência aquele que, por razões físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, aqui um exemplo prático é a questão do autismo, né? As questões sensoriais, que estão impedidos de participar da vida social em igualdade de condições dos demais cidadãos, né? Então, se eu não tenho como estar no mesmo patamar, eles auxiliam por essa questão assistencial, eles prestam assistência para que você tenha a manutenção mínima e tem como deficiente aquele que tem dificuldades físicas, mentais e intelectuais. Tá vendo aí? Então, acaba que a cardiopatia congênita vai se enquadrar nas questões físicas e, por vezes, nas questões intelectuais e sensoriais, quando associadas a alguma síndrome. Quais são esses requisitos? Eu falei já de alguns, né? Mas a gente vai colocar outros aqui. Então, precisa ser uma cardiopatia classificada como doença grave, ter aqueles requisitos de doença grave, né? Precisa ser um paciente que não tenha condição de se manter, e agora a gente vai colocar aqui os outros requisitos. Não possui meios de prover a própria manutenção por conta própria, e nem que a família, o grupo familiar, não tenha como prever a manutenção do deficiente. Então, a primeira obrigação é do grupo familiar, tá? Se esse grupo familiar não tem condição de manter a assistência desse paciente, então vai ser permitido a assistência de um salário mínimo por mês. Mas aí tem outros requisitos, tá? A renda de cada membro da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Gente, essa observação até coloquei em destaque, porque existe uma normativa sendo avaliada, inclusive foi aprovada e depois houve decisão contrária, e está por ser avaliada no Congresso para passar para 1/2 do salário mínimo, tá? Metade do salário mínimo. O grupo familiar.
Quem é esse grupo familiar que tem a obrigação de sustentar e que tem a obrigação de ser avaliado nesse 1/4 de salário mínimo? Os pais, e aí estão inclusos padrasto e madrasta, irmãos solteiros, cônjuges ou companheiros, filhos solteiros, enteados solteiros e menores tutelados, né? Então, as pessoas que moram na mesma casa, que se auxiliam de alguma forma, tá? Então, se você não é casada no civil, e isso não impede, o cônjuge, o companheiro vai ser incluso no grupo familiar. Se esse companheiro tem um filho, uma filha, esse enteado também vai fazer parte do grupo familiar, tá? Para solicitar o benefício de prestação continuada, o primeiro passo é estar inscrito no CAD único, tá? No cadastro único. O que é esse cadastro único? É um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza extrema, né? Essas informações são utilizadas pelo governo federal, pelos estados e municípios para a implementação de políticas públicas capazes de promover melhorias na vida dessas famílias. Então, elas são acompanhadas a partir desse cadastro único e políticas públicas são desenvolvidas, né? O Bolsa Família, o BPC e outros, a questão da energia, tem outras que a gente vai discutindo aos poucos aqui, tá? Principalmente os relacionados à cardiopatia congênita, mas tem outros para a situação de pobreza, né? Quem deve estar inscrito nesse cadastro? As famílias de baixa renda, que ganham até 1/4, e aí eu coloquei 1/2 do salário mínimo por pessoa, porque isso está para ser modificado, inclusive teve uma oscilação, passou de 1/2, agora com a pandemia voltou para 1/4, mas pode haver modificação em breve, ou que ganha até 3 salários mínimos num cálculo total, tá? Como fazer essa inscrição no cadastro? Geralmente há um grupo que faz visitas periódicas a essas famílias de baixa renda e elas mesmo preenchem, fazem esse cadastro. Mas você também pode se dirigir ao CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social do seu município. Janaína, como eu acho onde o CRAS? A gente colocou lá no link do PDF como você atualizar esse mapinha, ó, que eu botei na imagem, e aí ele dá todos os CRAS próximos à sua casa, tá bom? Então tá lá no link. Agora, nesse período da pandemia, o governo federal permitiu, né, possibilitou uma plataforma virtual para você fazer o cadastro do CRAS, do CadÚnico, lá nessa plataforma virtual, tá? Mas não sei se vai ficar por um tempo, porque ele exige a questão presencial. Essa exceção da plataforma virtual é por conta da questão da pandemia. Não sei como vai ficar após esse período, tá, gente? É importante ter uma pessoa responsável por responder às perguntas desse cadastro. E essa pessoa tem que ser maior de 16 anos, fazer parte da família e morar na mesma casa, tá? O responsável pela família, veja, a pessoa que vai responder essas perguntas pode não necessariamente ser o responsável pelo grupo familiar. E o governo prefere que esse cadastro seja feito no nome da mulher, com o CPF, o título de eleitor. Essa exceção do CPF, o título de eleitor, existe para quilombolas e indígenas que não são obrigados a ter CPF e título de eleitor e podem apresentar outro documento, tá, gente? Agora me ocorreu assim, não é a questão deles não terem obrigatoriedade, que eles podem apresentar outro documento, tá? Mesmo que eles tenham CPF e título de eleitor, podem optar por escolher um outro documento. Aí você me pergunta, Janaína, por que preferencialmente uma mulher? Porque eles têm programas também voltados para mães solo, mãe que é arrimo de família. Então, quando é cadastrado o nome da mulher, fica mais fácil identificar essa outra possibilidade.
os documentos que são necessários para o cadastro, a certidão de nascimento, de todo o grupo familiar, tá? Tem que ter pelo menos um desses documentos de cada um. Certidão de nascimento, de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira administrativa, no caso dos indígenas, carteira de trabalho ou título de eleitor. Preferencialmente, apresentar um comprovante de renda, porque facilita na hora de identificação do endereço, entendeu? Tem endereços muito diferentes no nosso país, e aí é preciso fazer, assim, para garantir as informações, leva um comprovante de endereço. Não é obrigatório, mas é importante. Tudo que a gente puder levar para facilitar é importante. Então, eu coloquei aí conta de água ou de luz. E toda vez que tiver uma mudança nesse grupo familiar, das pessoas que moram na mesma casa e se responsabilizam entre si, precisa ser comunicado ao CRAS. Então, se um enteado casou, mudou de lugar, mora noutra casa, se deixou aquele companheiro, já não é mais seu companheiro, se um filho ficou maior de idade e saiu de casa, se nasceu uma outra pessoa no grupo familiar, tudo isso deve ser informado. As informações do CRAS devem ser mantidas atualizadas, tá, gente? Ah, Janaína, mas a visita não passou aqui na minha casa para eu fazer essa atualização. Vai lá no CRAS e faz isso, tá? Pode ser pessoal. E aí, como solicitar, Janaína? Eu já tenho o meu cadastro feito no CadÚnico e como eu devo prosseguir agora? É virtual, tá, gente? Olha lá, você vai lá no meu INSS, fiz um print da primeira tela do INSS, você cadastra lá senha, e-mail, como facilitar das próximas vezes que você acessar, e olha, faz o login no sistema e escolhe a opção agendamentos, requerimentos, e depois, ó, novo requerimento. Atualizar, aí você coloca lá a atualização dos dados, avançar. Digite o campo pesquisar a palavra deficiência, e aí você vai achar isso. Selecione o serviço desejado, que no caso é benefício de prestação continuada, LOAS, benefício assistencial, né? Vai estar lá escrito. Será informado se precisar de atendimento, tá? Será avisado se precisar de atendimento presencial para comprovar alguma coisa. Olha, no teu caso aqui, essa documentação é insuficiente, eu preciso que você venha aqui para passar numa perícia, para trazer tal documento, e vai chegar uma informação. E o acompanhamento deve ser feito também pelo meu INSS na opção agendamentos e requerimentos, tá? Para ver como é que está. Você também pode fazer, telefonar para saber como está o andamento da avaliação do seu benefício. Até coloquei nesse slide, olha aí. Documentos necessários para encaminhamento, essa solicitação já no meu INSS. Se é criança ou deficiente, veja, se é criança, é um representante que vai fazer isso. Se é um deficiente, você pode mandar por procuração, tá? E aí, se for procuração, o documento de procuração mais o RG e o CPF do procurador. Se é um representante legal, o RG e o CPF desse representante legal e aquilo que liga esse representante ao solicitante do benefício, né? Se for mãe, o documento, tudo, se for tutelado, guardião, vai ter lá a guarda judicial, a tutela judicial. Documentos que comprovem a deficiência, tá? E aí chega aquela hora de apresentar os atestados, os laudos, as justificativas médicas, os exames, até mesmo perícias. Poderão ser solicitados documentos para atualização do cadastro ou atividade, né? Verificar como está o paciente, aí ele vai informar e solicitar novos documentos, se for o caso.
Documentos para casos específicos podem ser solicitados. Como nós somos cardiopatas congênitos e, por vezes, não estamos inclusos de maneira taxativa como permitido solicitar o benefício de prestação continuada, né? Até porque, às vezes, os laudos vêm CIA, tetralogia, dupla via, então tem que justificar. Você leve tudo que justifica a condição de cardiopatia de doença grave, tá bom? Ou mesmo pode ser encaminhado para uma perícia no INSS. E aí a gente deixou alguns canais que o governo federal permite para você acompanhar, tirar dúvidas. Olha, pode ser pelo meu INSS, o site do meu INSS, pelo 135 por telefone, tá? E no aplicativo Meu INSS, que você baixa no seu celular, tá lá no Google Play ou no aplicativo Store, tá? Quando o benefício é negado, o que eu devo fazer, Janaína? Olha, você pode aceitar, você olha, tá bom, eu não preencho os requisitos, vou parar por aqui. Existe essa possibilidade, ou você recorrer, a princípio, administrativamente, né? E aí você faz pelo 135. Lembrando que se a questão for a renda familiar, aí você tem que oferecer outras possibilidades de avaliação. E aí o próprio INSS sugere que você apresente dedução de despesas médicas, como medicação, fralda geriátrica, tudo que você puder que está relacionado a isso. Olha, eu ganho um X e eu ultrapasso o teto da renda, mas é porque o meu gasto é muito grande e isso me deixa numa situação de pobreza. Aí você vai e apresenta essas notas, tá? E aí existe um memorando circular 58 do INSS que dá essa orientação, tá bom? Eu já vi mensagens na própria negativa do BPC já informando, caso queira recorrer administrativamente, apresente despesas, notas, tal, tal. Então, isso já é um ponto para o INSS, mas está aqui essa orientação. Pode ser que não venha no seu, então a gente já colocou aqui. Outra alternativa é o recorrer judicialmente, mediante ação própria. Você tem que procurar um advogado, aí vale aquelas mesmas representações públicas que a gente colocou já em outras aulas, defensor público, advogado particular, assistência judicial do seu município, para que você recorra e possa ser avaliado. Lembrando que o BPC, ele é um benefício de assistência social e por isso ele é temporário, tá? Então, ele é reavaliado a cada 2 anos. Então, se o seu paciente saiu da situação de doença grave, ou se você saiu dos requisitos de família de baixa renda e tudo, na hora da renovação, não vai ser renovado. Aí você me pergunta, então, Janaína, eu não vou mais trabalhar, eu não vou modificar nada para eu não perder o benefício. É preciso pesar isso com muito cuidado, porque o benefício não conta como tempo de trabalho, o benefício é para o paciente, você, pai, mãe, representante legal, que está assumindo e não quer mudar de faixa de renda, não quer assumir um trabalho registrado, para não sair da faixa de renda e não perder o benefício, você está perdendo também tempo de aposentadoria e outros benefícios. Então, o ideal mesmo é que nossos filhos sejam normais e tenham vida normal, que não sejam deficientes. Se você entrou nesse viés, agradeça e vamos buscar outros meios de suprir essas questões financeiras que realmente são muito pesadas para as famílias de cardiopatas congênitos, né? Mas, sem você preenchendo os requisitos, estando dentro desse direito como seu, faça valer, ainda que judicialmente, entendeu? Não deixe para lá, faça valer os seus direitos, eles estão aí para serem cobrados. Ah, Janaína, mas aí judicialmente vai demorar muito tempo. Mas quando receber, recebe retroativo, entendeu? Isso é importante destacar. Então, vale a pena procurar um advogado, um especialista em previdenciário, que possa fazer valer o seu direito ao benefício de prestação continuada, tá bom?
Bem, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conhecimento que dá poder às nossas famílias, né? Porque conhecimento é poder. Ainda que não sirva para você nesse momento, você agora está instruído e pode ajudar outras famílias, né? E encerramos nossa aula por aqui, dizendo a você: baixe os PDFs, os slides, assistam às aulas anteriores e fique atento aos próximos assuntos. Até lá!